Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Continuemos hoje com a nossa catequese à luz do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte do Catecismo, tratando da vida em Cristo, do capítulo 3, a salvação de Deus, a lei e a graça, e estudando o quinto mandamento da lei de Deus, não matarás, Êxodo 20:13. Chegamos ao número 2285, que continua falando sobre escândalo. Já iniciamos ontem, a tratar esse tema e hoje vamos continuar ainda falando sobre esse assunto. Diz o catecismo: o escândalo se reveste de uma gravidade particular em virtude da autoridade dos que o causam ou da fraqueza dos que o sofrem. Foi o que inspirou a Nosso Senhor a seguinte maldição: caso alguém escandalize um destes pequeninos, melhor seria que lhe pendurem ao pescoço uma pesada mó e seja precipitado nas profundezas do mar. Mateus 18:6. O escândalo é grave quando é dado por aqueles que, por natureza ou por função, devem ensinar e educar os outros. Jesus censura os escribas e os fariseus, comparando-os a lobos disfarçados de cordeiros. Então, neste parágrafo, o catecismo está aí acentuando essa questão do escândalo, especialmente provocado pelas pessoas que têm a tarefa de ensinar, de educar. Essas pessoas, quando caem nessa tentação e escandalizam de alguma forma, realmente ferem muito mais profundamente as vítimas do escândalo. Sobretudo se tratam de pessoas inexperientes ainda, de pouca idade, que esperam daqueles seus formadores um exemplo, um testemunho bonito, eficaz, edificante, e não uma atitude assim. Porque que isso é mais grave ainda. Nós precisamos ter realmente muito cuidado, para que isso não aconteça de maneira nenhuma. Que os educadores sejam testemunhas para os seus educandos de uma vida correta, íntegra, edificante, motivadora. Isso sim é que deve ser o caminho a ser seguido. E o catecismo continua: o escândalo pode ser provocado pela lei ou pelas instituições, pela moda ou pela opinião. Tornam-se, portanto, culpados de escândalo aqueles que instituem leis ou estruturas sociais que levam à degradação dos costumes e à corrupção da vida religiosa ou a condições sociais que, voluntariamente ou não, tornam difícil e praticamente impossível uma conduta cristã conforme aos mandamentos. O mesmo vale para chefes de empresas que fazem regulamentos que incitam à fraude, para professores que exasperam os alunos, ou para aqueles que, manipulando a opinião pública, a afastam dos valores morais. Então aí o catecismo está com palavras bastante claras, especificando aí os vários segmentos da sociedade que têm uma responsabilidade maior para evitar, claro, qualquer tipo de escândalo. Quem usa os poderes de que dispõe de tal maneira que induzam
ao mal, torna-se culpado de escândalo e responsável pelo mal que direta ou indiretamente favorece. É inevitável que haja escândalos, mas ai daqueles que os causam. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 1. Então está aí, meus irmãos, uma palavra importante, concluindo assim, né, esse tema sobre o escândalo, né, que nós procuremos, de fato, pensar em tudo isso de uma maneira assim, muito séria, muito coerente, para evitar cair nesse pecado que é tão grave, que prejudica muito os nossos irmãos, sobretudo os irmãos mais fracos. Desejo a vocês todos um dia maravilhoso. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. E sobre todos e todas, venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olinda, a Rádio da Família.